Alegria de estarmos juntos nessa manhã, para cultuarmos a Deus. Deus te abençoe a sua vida, esse início de louvor que nós vamos estar trazendo para você. Que Deus toque no seu coração nessa manhã e te abençoe. Nós vamos estudar hoje o estudo 8 da nossa EBD. Estudo 8, Cristo, presente de Deus para o mundo. Prepare a sua Bíblia aí, nós vamos ler em 2 Coríntios 5, 18, 19. Vamos estar ouvindo um louvor. A irmã Jéssica, nossa sobrinha, compôs esse hino, louvor a Deus. E vamos trazer para nós começarmos o culto desta manhã. Deus possa te dar prazer de estarmos juntos, estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Que possamos nesta manhã ter o entendimento do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é a resposta às nossas necessidades, né? Que Ele possa realmente nos abençoar nessa manhã. Nós vamos então iniciar o estudo e antes de iniciarmos, gostaria de lembrar para os irmãos da nossa igreja que nós estamos concluindo missões mundiais agora no último dia deste mês. Se você ainda quiser entregar uma oferta, procure um dos irmãos da nossa comissão dos promotores de missões, irmão João Contagem, irmã Kátia, irmã Dora ou irmã Adriana, entrega a sua oferta. Nós fizemos aquela oferta de pezinho missionário. Você dá de oferta o número do seu calçado. Temos um alvo, em nome de Jesus, vamos alcançá-lo e superá-lo para a glória de Deus. E missões é aquilo que a igreja do Senhor Jesus deveria e deve viver sempre. Viver preocupado em levar a palavra do Senhor, viver preocupado em fazer a vontade de Deus. Pensando dessa forma, a nossa igreja, a primeira igreja Batista Cardoso, vai voltar, se Deus assim nos permitir, a hora que for liberado pelo governo as nossas atividades de culto racional. Nós vamos ter então algumas, em nome de Jesus, algumas atividades para a glória de Deus, que serão o andamento do trabalho que nós vamos dedicar ao Senhor. Vamos voltar ao trabalho do curso de alfabetização. A nossa igreja está realizando um curso, estamos com 6 alunos que não sabiam ler, não sabiam escrever, estão fazendo o curso para aprender e Deus tem nos abençoado, já estão conseguindo alguns até a ler alguns trechos da Bíblia, pela graça de Deus e dos irmãos, das irmãs, que tem se aplicado na aula. Vamos também iniciar um curso de conhecimentos básicos de informática. Com a graça de Deus, conseguimos alguns cooperadores para nos ajudar com alguns notebooks, alguns computadores, e já estamos com o curso planejado pelo irmão Tiago, genro da irmã da diaconisa Eudina, e vamos iniciar então, se Deus quiser, esse curso. E vamos agora também com a tutoria do missionário Glademir, nosso irmão da Junta de Missões, tem nos abençoado, tem estado comigo, nós temos andado juntos. Ele vai iniciar um curso de missões, um curso de evangelismo, um curso básico. Você que é membro da primeira igreja não vai ter curso nenhum. Vamos ter o certificado, vamos ter o material, o café, o coffee break, vai ser em 2 sábados pelo menos. E se você for membro de outra igreja ou uma pessoa que gostaria de participar, de conhecer um pouco, nos procure e nós vamos caminhar com você para esse curso, talvez com o curso do material apenas. Que Deus então abençoe os irmãos, as irmãs que estão empenhadas nesse trabalho. Missões, irmãos, é levar a palavra de Jesus para os outros, para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não receberam a palavra. Então que Deus abençoe a PIBCM, que é a igreja missionária, e nos abençoe como irmãos. Vamos então ler a palavra do Senhor
para começarmos o estudo dessa manhã. Cristo, presente de Deus para o mundo. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim o texto: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Graças a Deus, porque se Ele imputasse as nossas transgressões e nos cobrasse ela, nós teríamos grandes problemas e grandes dificuldades. Graças a Deus que nós não temos essa cobrança de Deus, porque senão não teríamos como pagar. Então, que Deus nos abençoe nessa introdução, que possamos ter o privilégio de participar desse estudo. Estou aqui na casa do Mateus e da Geisa. Que Deus abençoe. Estamos aqui a irmã Marlene, as minhas duas sobrinhas, para nós começarmos o culto. Nós não estamos na primeira igreja hoje, porque aqui em Campos ainda estamos em lockdown, mas a irmã Ildina, a nossa diaconisa, está na primeira igreja. Se você quiser conversar, quiser orar, quiser ir ao templo, participar do culto de lá, porque também a irmã Ildina está com o culto lá, participando do seu celular ao vivo, pode ir lá que Deus vai levar para você, através do link da nossa igreja do Facebook, esse culto, essa palavra de estudo dessa manhã. Agradecemos aos irmãos que estão conosco, pastor Vladimir, Alegria, irmã Lucinéia, irmã Lucimar e outros irmãos que estão conosco. Que bom estarmos juntos. Participe conosco do começo ao fim. O estudo é literalmente o que a revista nos traz como estudo da manhã da EBD desse domingo. Cristo, presente de Deus para o mundo. Na política internacional do Oriente, o rei, uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Já parou para pensar que nós temos visto, já vimos isso acontecer e continuamos vendo, até mesmo como uma questão de educação e respeito para com as outras pessoas, nós vemos que a atuação, a atitude, o levar um presente, quer dizer que você respeita a outra pessoa, que você tem uma dedicação por ela, no sentido de respeitá-la como autoridade, por exemplo. E no Oriente Médio isso acontecia muito e ainda acontece até hoje. A preocupação de, principalmente dos governos mais fracos, levar ou enviar uma mensagem através de um presente para que a pessoa ou o reino mais forte recebesse aquilo como não somente submissão, mas também uma propiciação, vamos falar assim, aquela condição de, significa tornar favorável. Eu estou buscando que você se torne favorável para mim. Essa é uma prática comum, né, nos reinos, nos governos e nas autoridades políticas delegadas, normalmente. Mas, e para o meio cristão, para o meio evangélico, como é que funciona? Bom, o termo grego usado em Romanos 3,25 é ilastérion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Sabe, amados, a propiciação, o Jesus ir para a cruz por nós, é Ele se tornando favorável a nós pela morte de Jesus. Agora vamos pensar, nós falamos sobre o presente, entregar um presente, entregar, vamos dizer assim, um brinde, um convite de estarmos juntos. Agora imagina a vida. Foi isso que Deus fez por nós. Deus entregou a vida de Jesus, a vida do Deus Jesus ali no sentido de homem, que morreu por nós, para mostrar ao mundo o quanto nós somos valiosos. O presente de Deus para nós, para o mundo, e aí interessante, é a visão do pastor Jales, não é somente para os bons, não é somente para os escolhidos, porque na verdade a minha visão é que todos somos separados por Deus. O que acontece é que nós renegamos a esse Deus, nós valoramos outras coisas mais do que a esse Deus, e aí
nos afastamos dele. O estudo 5, se eu não me engano, falou sobre a inimizade com Deus. Na verdade, Deus nunca se tornou inimigo do homem, pelo contrário. O homem se torna inimigo de Deus. Seria o mesmo que Saul falou: o Espírito do Senhor me abandonou. Na verdade, não é essa uma verdade. Isso não é a prática do que acontece. Deus não nos abandona. Nós abandonamos Deus e aí começamos a falar assim: olha, Deus não me quer mais. Não, nós não queremos mudar. Não queremos ser transformados e aceitar até mesmo a correção de Deus. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este mundo. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembremos de João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. João 3,27. Propiciação é o ato de Deus e não nosso. Começa a pensar um pouquinho. Se depende de nós a graça de Deus de nos receber, então nós vamos fazer coisas boas e Deus vai nos receber. E aí nós iríamos sair da doutrina cristã protestante, por exemplo, batista, e iríamos para algumas doutrinas que acreditam que quanto mais eu fizer, mais o Senhor vai me abençoar ou vai me receber. E isso não é uma verdade, eu não posso acreditar nisso, porque Deus fez por todos nós, não foi para alguns, Ele não escolheu alguns. A propiciação é um ato de Deus e não nosso, nós precisamos entender isso. Ponto 1 do estudo: a ira e misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Interessante que quando nós queremos criticar alguém, vemos isso agora de uma forma geral nos governos, quando você quer criticar o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal, você não se preocupa nem mesmo, muitas vezes, com a contundência da verdade daquilo que fala, mas você vai falar junto. Por exemplo, há poucos dias atrás, aconteceu uma coisa, um fato: o William Bonner, o seu filho teve o seu nome envolvido em um recebimento do auxílio do governo federal. Bom, a primeira coisa que nós vemos são pessoas criticando o jornalista, criticando a sua família, porque eles são milionários, não precisariam dos R$600. Mas ninguém chegou a pensar, ou alguns não pensaram, que poderia ser uma fraude. Ele está alegando que é. Eu não estou defendendo se ele está certo, se é fraude, se foi assim, se foi de um jeito ou de outro. O que eu estou dizendo é: quando nós falamos, nós precisamos nos colocar na condição de entender mais aquilo que nós falamos. Quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, algumas pessoas se escandalizam, porque Jesus morreu por nós, e algumas pessoas chegam a dizer: não é possível um Deus morrer por nós. Claro que não. Deus não morreu por nós. Jesus, Deus não, mas Jesus, homem, sim. Jesus, homem, veio ao mundo para nos dar vida, propiciar pelos nossos pecados o pagamento pela vida dele como homem. E nós precisamos, então, entender isso. Continuando ainda o ponto 1. Paulo diz que Deus se ira, Romanos 1:18 e Efésios 5:6. Ele é tardio em irar-se. Neemias 9:17 vai dizer isso: mas se ira. Irar não é pecar, lembre-se sempre disso, não podemos misturar as coisas. E ira não é ódio. Ira, meus irmãos, não é ódio. Eu não vou, porque eu estou irado, quebrar a mesa da minha casa porque eu dei um tropeção na mesa. Eu fiquei irado, mas não vou quebrar a mesa, porque seria um ato de atitude estapafúrdia, exagerada. É indignação. Aí sim, eu vou ficar indignado. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Bar Jesus. Interessante que a história de Bar Jesus, Atos 13, 4-12, vai mostrar um homem que estava atrapalhando o andamento do evangelho, atrapalhando que outras pessoas ouvissem de Cristo, e aí Paulo toma uma atitude e coloca nele uma condição dele não poder enxergar. E dá a ele, vamos dizer assim, uma punição momentânea. Mas o mago cometera graves pecados, lidava com artes mágicas, era falso profeta, tentava desviar alguém do caminho da salvação. Ou seja, aquele homem, o Bar Jesus, ele estava desvirtuando do bom caminho
Aquele que queria aprender. Sabe, amados, quando alguém começar a atrapalhar você a ser crente, atrapalhar você a ministrar a palavra, atrapalhar você a ter convivência e relacionamento com Deus, saia de perto dessa pessoa, porque ela não quer Jesus. Ela quer te atrapalhar. Isso não quer dizer que você não vai orar mais por ela, que você não vai ter relacionamento com ela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não dá para comer no mesmo prato com a pessoa que não quer adorar a Deus, não quer ter relacionamento com Deus e pior, que não quer respeitar Deus. Eu convivo com pessoas que tenho certeza não têm o mesmo dogma que eu de fé, a mesma crença que eu. Alguns até dizem que não acreditam em nada. Não é problema isso, desde que haja um respeito por aquilo que eu sou. O Bar Jesus não respeitou o que Paulo era, não respeitou o que Paulo pregava e tentava desvirtuar do caminho aqueles que se achegavam a Jesus. Paulo, amados, ele não estava cheio de ódio, mas do Espírito Santo. Diz assim o texto, Atos 13, verso 9. Abra a sua Bíblia aí, para nós lermos esse texto. Atos 13, verso 9. Olha o que o texto vai nos dizer nessa manhã. Nós vamos ler todo o texto que vai falar sobre essa história, do 4 ao 12. Atos 13, do 4 ao 12, assim, Elimas o mágico. Elimas é o mesmo Bar Jesus. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali chegaram para Chipre. Bom, primeiro, Paulo foi enviado pelo Espírito Santo, irmãos. Alguém enviado pelo Espírito Santo ali, naquele momento, não tem como não estar cheio do Espírito Santo. Ele diz mais. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, que é Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, havia interesse em ouvir de Jesus. Sérgio Paulo estava querendo ouvir de Jesus, aquele procônsul. Mas opunha-se-lhes Elimas, o Bar Jesus, estava se opondo. Ele procurava afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Amados, não é porque você é crente, que você é de Jesus, que você está cheio do Espírito Santo, que você em algum momento não vai se irar, não vai tomar uma atitude contundente. Eu, como pastor, muitas das vezes sou obrigado a tomar atitudes que eu não gostaria de tomar. Pelo meu coração, os irmãos que me conhecem sabem disso, me dói muito, me dói na carne. Muitas vezes tenho que tomar uma atitude mais drástica, mais rígida, mais séria. Mas às vezes temos que tomar, porque maior do que eu é Jesus, e eu devo reverência a Ele. O Paulo entendeu isso e falou assim, olha, ele diz, ó filho do diabo, verso 10, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Amados, não há negociação contra quem quer ir contra o caminho do Senhor. Se alguém quer criar dificuldade para o Evangelho, essa pessoa não está sendo favorável ao conhecimento da palavra. E aí você tem que entregar ela ao caminho que ela quer seguir. É isso que Paulo fez, e diz mais. Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda procurava que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Sabe, amados, precisou de uma intervenção, de um momento até, digamos, de ira de Paulo, para que o procônsul realmente entendesse e, com certeza, ele mais ali tomasse aquela, vamos dizer, correção, ajuste de Deus para a vida dele. Nós precisamos, então, amados, entender. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Quem? Deus. Deus se indigna, Deus se ira, Deus não concorda, tem aborrecimento com o pecado, é inimigo do pecado. Aí sim eu concordo com isso, Deus é inimigo do pecado. Precisamos então entender que a ira e misericórdia de Deus, ela acontece sobre nós. Ponto 2 do estudo de hoje.
E como remover essa ira? Como remover a ira de Deus? Diz assim, eis a resposta. A ira não se remove. Olha só que interessante. A ira não se remove. Ela desvia. Salmo 78, verso 38, vai falar sobre isso. Salmo 78, verso 38. O pecado tem um preço. O pecado, irmãos, olha, porque todos pecaram. Romanos 6, 23. E destituídos, separados estão da glória de Deus. Começa a pensar nisso. O pecado te afasta do relacionamento com Deus, te afasta da glória de Deus. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Porque diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Sabe, amados, nós precisamos então entender que nós também agimos assim. Nós também somos pecadores. Mas o pecado, continua dizendo no estudo, só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento. Se nós lembrarmos como é que funcionava no Antigo Testamento, um animal morria pelos nossos pecados. O sangue era aspergido para livrar a nossa vida, para nos libertar do pecado. Veio Jesus e mudou. Não precisou mais de animal, mas precisou da vida dele. Precisou do sangue dele. É a morte. O sangue derramado te faz a propiciação ou expiação dos pecados. Sabe, amados, Jesus na cruz, a morte dele, pagou pelos nossos pecados. Comece a se atentar com isso. Foi ele, nada mais, ninguém mais, quem pagou o preço pela nossa liberdade. Esse presente de Deus para o mundo foi a vida de Jesus. Tópico 3 do estudo de hoje. A ideia do tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel de Israel. Já sabemos disso. O povo carregava o templo, o tabernáculo, para os lugares que iam. Principalmente nos 40 anos no deserto. Era a morada de Deus, no sentido figurado, lugar de encontro com ele. Êxodo 33, 7 a 11. Tinha um lugar santo, o lugar onde o povo ficava, o santíssimo lugar, santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. Tinha um ato, lugar do lado de fora. No santíssimo ficava a arca da aliança. O nome da sua tampa era caporete, de um termo da família de KPR, que significa propiciar. Propiciar, voltando a trazer, é pagar, é cumprir por nós. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia o propiciar, o pagar, o levar o sacrifício. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. No Velho Testamento, irmãos, então, o sacerdote ia lá, levava um animal, aquele sangue era aspergido para livrar o homem do pecado, livrar o homem do problema. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. Interessante que no Velho Testamento, como é que funcionava? Você fazia o sacrifício naquele momento e logo depois tinha mais pecado, precisava de mais sacrifício. E depois tinha mais pecado, precisava de mais sacrifício. E no final do mês tinha o culto e o momento de consagração e mais pecados e mais sacrifício. Jesus resolveu isso. O perdão na cruz é eterno. Hebreus 9, abra sua Bíblia aí, livro de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, finalzinho da Bíblia, você vai ter, antes de Tiago, o livro de Hebreus, Hebreus 9, verso 36, verso 11 até o 14. Olha o que vai dizer o texto. É para sempre, não é somente durante um momento. Hebreus 9, de 11 a 14, diz assim o texto. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, aí mãos de quê? Mãos humanas. Nós vimos o tabernáculo ser carregado, transportado de um lugar para outro, feito por mãos humanas. Quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de um novilho, aspergido sobre os contaminados, o santificava, quanto
a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sabe, amados, quando nós lembramos e olhamos para Jesus lá na cruz por nós, ele resolveu para sempre o nosso problema de sacrifício, de se entregar e de ir lá e pagar e de fazer propiciação. Interessante que nós vemos algumas doutrinas que você tem que fazer algumas coisas, eu poderia dizer, alguns despachos para santos, para ídolos, para deuses, para poder pagar pecados, para sacrificar vidas de animais. Mas Jesus já fez isso por nós. Não há crítica contundente à doutrina, porque nós não vamos entrar na linha de criticar uma doutrina ou outra, mas é Jesus. Nós temos que olhar para o sacrifício que aponta para Jesus. Não se atente àquilo que algumas pessoas têm feito e achando que traz resultado. O resultado é o nosso sacrifício, a nossa vida entregue a Jesus, porque nós já recebemos esse presente dele. Começa a olhar para você. O que você tem feito de sacrifício a Deus? Tópico 4 do estudo, a obra de Cristo. Esse é o momento que nós temos que nos alertar, porque é essa obra que veio nos redimir de todo o pecado. Em Lucas 18:13, o publicano pede que Deus seja propício. Amados, há uma conversa, vamos falar assim, simbolicamente falando ali, entre Jesus, o fariseu e esse publicano. Claro que não é uma conversa, mas é uma interpretação do que acontecia. Jesus de fora vendo o que eles faziam, e aí acontece assim, olha, aquele publicano fala, Senhor, você é propício a mim. Ou seja, tenha misericórdia de mim, olhe por mim. Ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, amado. Sabe qual é o grande problema, a grande diferença entre nós e aqueles que já se acham salvos, aqueles que fazem coisas que não é o sacrifício de Jesus na cruz por nós? É que eles estão olhando para a Bíblia e estão errados. Não dá para mudar isso, a Bíblia está mostrando isso, porque era bom, olha só, o homem que se acha bom, acha que não precisa pagar pelos seus pecados, porque é bom. Não há um bom, irmão, somente Deus. Jesus disse isso. Ele devia a Deus, mas esqueceu. Jesus define sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem. Amados, o pecado original lá em Adão e Eva nos separou da graça de Deus, nos separou da misericórdia de Deus, e a partir dali foi necessário fazermos sacrifícios vivos de animais, de entrega de nossa vida dia a dia, até Jesus vir e de uma vez por todas, como disse Hebreus, fazer esse sacrifício que acabou com tudo isso. Mostra os dois tipos de pessoa, uma que acha que não precisava de perdão, o fariseu, que Deus deve estar contente com ela, ou seja, me aceita do jeito que eu estou e eu vou continuar. Sabe, amados, tem um ditado popular que diz assim, olha, Deus aceita você do jeito que você está. Isso é verdade, mas você tem que mudar. Não dá para continuar daquela forma. Há uma necessidade de ser uma pessoa transformada. E uma pessoa transformada não tem mais prazer naquilo que fazia antes. Eu preciso entender isso. A primeira, então, que achava que Jesus tinha que aceitá-la, que Deus tinha aceitá-la do jeito que ela era, o fariseu. E outra, que sabe que precisa de perdão, não merece e pede um favor a Deus. Pede o quê? Senhor, seja propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim. Eu preciso do seu cuidado. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do cuidado do Senhor. Eu preciso da sua ação sobre a minha vida. Jesus é a propiciação para os nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2, ele vai falar sobre isso. É Ele quem morreu por nós, é Ele quem é o nosso interlocutor, é Ele quem deu a vida por nós. Nós precisamos, amados, entender isso. Olha só o que eu preciso. Por isso, Ele é nosso advogado. No estudo 5 eu falei também sobre isso. Tem algumas pessoas que pensam que o nosso advogado é Maria, é o São João, é o pastor, é o padre, é o papa, é o líder tal, é o religioso tal, é aquela pessoa. Não, meus irmãos,
O nosso advogado junto ao Pai é Jesus. É Ele quem deu a vida para pagar os nossos pecados. Por isso Ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Como publicano, não podíamos pagar nosso débito. Sabe, amados, são muitos talentos de ouro que nós devemos pelos nossos pecados. Nós não temos como fazer diferente. Jesus o pagou e por isso nos defende. Eu preciso então entender isso. Comece a olhar para a sua vida e comece a colocar diante do Senhor. Esse momento que nós precisamos de falar assim, olha, o melhor presente que eu podia receber foi a vida de Jesus na cruz por mim. Em 1 João capítulo 1, capítulo 4, verso 10, o Filho é o presente dado pelo próprio Pai. Difere do pensamento de Hebreus, mas o que interessa é que não é um presente nosso. Não temos o que oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. Jesus, amados, entregou o Filho ao mundo e na cruz para morrer por nós. A propiciação é um ato de Deus, oferta do Pai e do Filho para nós, para nos livrar, nos libertar e nos trazer a alegria da vida eterna. Nessa manhã eu gostaria de falar com você que nos ouve, que participa do estudo conosco. Creia nisso. Cristo, o presente de Deus para o mundo. Se você tem tido dificuldade em entender isso, comece a se aproximar de Deus através da palavra. Busque mais a palavra do Senhor. Se alguma coisa que eu falei aqui você não entendeu, entre em contato comigo, entre em contato com outro pastor, com outro irmão mais experimentado na fé, mas busque a palavra do Senhor para responder às suas dúvidas. Concluindo o estudo dessa manhã para pensar e agir. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer essa amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus para a humanidade. Sabe, amados, para a nossa vida, para nós que vivemos nesse mundo de turbulência, nesse momento tão difícil do Covid-19, comece a entender que Jesus morreu por nós. Comece a valorizar mais a sua vida, o relacionamento com as pessoas e mais o seu relacionamento com Deus. Se ele estiver quebrado, refaça esse relacionamento, faça como o oleiro, como o vaso na mão do oleiro, se entregue para ser moldado à imagem e semelhança do Senhor. Segundo, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. E é um perdão para sempre. Interessante, irmãos, que quando nós temos relacionamento com as pessoas, cometemos alguma coisa errada que a pessoa não gosta, às vezes até mesmo certo, nós vamos lá e pedimos perdão. Aquilo é momentâneo. Depois nós vamos novamente criar uma dificuldade ou ter uma dificuldade. Mas com Jesus não é um perdão para sempre. Jesus nos perdoou para sempre. Isso quer dizer que os pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados em Jesus. Então nós vamos dizer assim, como disse os romanos, vamos pecar mais então? Não. O que nós estamos dizendo é que nós temos de confessar esse pecado a Jesus, entregar diante dele e nos derramar arrependidos pelos pecados. Tópico 3 do pensar e agir, já caminhando para o final. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 vai falar isso. Não é o que somos ou o que fazemos. Sabe, amados, eu não sou melhor do que você. Semana passada eu preguei sobre pecados. E falei na quinta-feira. E falei sobre homossexualismo. Falei sobre lesbianismo. Falei sobre mentira. Falei sobre ofensa. Sobre arrogância. Sobre inveja. Tudo são pecados. Falei sobre tantos pecados quanto nós temos em nós. Então, do mesmo jeito, esse pecado te afasta de Deus. Há uma necessidade de nós buscarmos ao Senhor. Ele fez, isto é, graça. Nós nos apropriamos, isto é fé.
A diferença entre a fé e a graça é que a graça veio sem custo nenhum. Jesus fez por amor a nós. E a graça, a fé, nós vamos a eles. Nós cremos. Efésios 2, verso 8 e 9 vai dizer assim. Abra a sua Bíblia aí. Efésios 2, depois do livro de Gálatas, o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer assim, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Amado, você é a imagem de Jesus, você é a imagem de Deus, santo. Então trate da sua vida, se limpe, se descontamine, se entregue a Jesus. Olha só, em Cristo Jesus para boas obras. Não são as boas obras para te salvar, mas as boas obras são frutos de um salvo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, amados, Deus preparou as obras, as boas ações para que nós andássemos nela. Nessa manhã você pode falar assim, olha, eu quero aceitar e receber esse presente de Jesus. Se você quer fazer isso, quer retomar talvez um momento que você quebrou lá atrás do seu relacionamento com Jesus, entregue-se a Ele agora. Fale com Ele e confie que esse presente que Ele deu é para resgatar a sua vida. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Para um minutinho, qualquer coisa. Se você já estiver mexendo no almoço, fazendo alguma coisa. Para um minutinho e deixa Deus falar com você. Senhor, nós te agradecemos pela misericórdia do Senhor para conosco. O presente que o Senhor deu para nós foi Jesus na cruz, para propiciar pelos nossos pecados, para nos resgatar, e nós cremos nisso. E nesta manhã, nossas vidas estão derramadas diante do altar do Senhor. Peço abençoe nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles irmãos e aquelas pessoas que estão participando conosco desse culto, e aqueles aonde chegar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai. E se alguém tomando uma decisão para restaurar o relacionamento com o Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. À noite nós estaremos juntos, às 19 horas, no canal do Facebook da Primeira Igreja. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e continue trabalhando a sua família. Se você pertence a uma igreja que tem pregado a palavra, continue trabalhando, participando desse núcleo. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, mas quer buscar o Senhor Jesus, a Primeira Igreja Batista de Cardoso está de portas abertas. Nós estamos lá toda quinta à noite, domingo de manhã, sexta-feira de manhã, 6:30 da manhã, domingo, 10 horas e domingo à noite. E podemos te receber para orarmos, para conversarmos e te ministrar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo.